E agora nós vamos conversar com o Paulo Ebel, que é o secretário especial de desburocratização. Gaúcho, ele trabalhou aqui em São Paulo na administração João Dória como secretário de gestão e fez parte da equipe de transição do governo Bolsonaro e hoje está com essa importante função para descomplicar a vida do brasileiro no Ministério da Economia. Bom dia, Paulo Ebel. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia aos ouvintes da Band, ao Rafael, Pedro também. Bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho do imposto de renda. Vai descomplicar ou vai complicar mais para o contribuinte, hein, Paulo? Não, o objetivo da reforma tributária do governo é simplificar a vida do cidadão, é reduzir a burocracia, aumentar a facilidade para cumprir com todas as obrigações tributárias e justamente é não atrapalhar, porque hoje o sistema tributário brasileiro é uma loucura, ninguém entende, uma burocracia brutal, uma série de regras, normas, várias obrigações tributárias. O Brasil hoje é considerado o pior lugar do mundo para se pagar impostos. Isso tem que acabar. Então o objetivo da reforma é simplificar a vida do cidadão. Agora, Paulo, você está trabalhando fortemente com o governo, é claro, mas você é um dos principais interlocutores do governo com o Congresso para aprovar a MP da liberdade econômica, né? Que perde validade daqui 2 semanas, é isso? Correto, dia 27 de agosto. 27 de agosto. Tem de passar na Câmara e no Senado, e se for alterada no Senado, tem de voltar para a Câmara, né? Exato. Eu queria que você desse alguns exemplos aí do que é que tem nessa medida provisória que vão nesse sentido de facilitar a vida de quem quer empreender, de funcionários também, de patrões, enfim. 2 ou 3 exemplos que você considere simbólicos dessa medida provisória. Ótimo. O principal ponto da medida, ela tem dois pontos principais. Um, que é a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que traz uma série de direitos do cidadão, do empreendedor, do empresário. E o segundo ponto é que é o artigo sobre abuso regulatório. Então, no primeiro aspecto da liberdade da declaração, se você tem uma atividade de baixo risco, que mais de 80% dos negócios no Brasil são atividades de baixo risco, não geram risco nenhum, como uma costureira, como um sapateiro, como um pequeno comércio de rua. Então, essas atividades não vão precisar mais de alvará. Nem alvará, nem autorização, nem permissão de funcionamento. Que alvará é esse? Quando vocês falam de alvará, Hoje, a prefeitura do bombeiro? Exatamente. Nenhum hoje, alvará? Nenhum alvará. Atividade de baixo níveis de governo? Exatamente. Porque hoje você tem alvará do bombeiro, você tem alvará da vigilância sanitária, você tem alvará da prefeitura de funcionamento. Só que se a atividade é de baixo risco, tanto para fins sanitários, quanto para fins de bombeiro, quanto para fins da prefeitura, não justifica o Estado estar ali. É uma ação meramente arrecadatória. Então nós queremos que o Estado saia das atividades de baixo risco para poder concentrar energia nas atividades de médio e alto risco, onde o Estado é necessário. Hoje, como o Estado não diferencia as atividades, ele gasta a mesma energia com uma atividade de baixo risco do que com uma atividade de alto risco. Então você tem tragédias como Brumadinho, como a Boate Kiss, porque a máquina pública não consegue dar conta. Como a maior parte das atividades são de baixo risco, no momento que a gente tirar o Estado dessas atividades, ele vai poder focar toda a sua carga regulatória de licenciamento e de fiscalização em atividades que oferecem risco à sociedade. Brumadinho e a Boate Kiss, por exemplo? Exatamente, são atividades de alto risco que precisam ter uma fiscalização permanente e constante do Estado. Paulo, você teve uma experiência aqui em São Paulo, você viu como é que é o comércio ambulante. Você acha que liberar vai resolver? Isso não se aplica para comércio ambulante, isso é importante. Isso se aplica para atividades... Então não é um pequeno empreendedor? Mas ele está fora da atividade, tem que ser dentro de uma propriedade privada, não pode ser fora na rua, não pode. Isso aí é justamente para não dar essa baderna, para não criar uma bagunça, é dentro de um espaço privado. Secretário, se é uma medida provisória, ela já está valendo, né? Até ser referendada pelo Congresso Nacional no dia 27, como o senhor lembrou aqui. Quais são os efeitos que isso já tem para a economia? Tem algum balanço já da eficácia dessa medida? Bom, é um prazo pequeno, mas o estudo da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia aponta que num prazo de 10 anos ela pode gerar até 3 milhões e 700 mil empregos e ter um aumento no PIB, no Produto Interno Bruto, de mais de 7%. Então, um valor muito expressivo. Esse ano, por exemplo, quase dobraria o PIB do Brasil.
Então é uma medida importante, necessária, justamente porque o maior impacto dela é no micro e pequeno empresário, que sofre a maior parte da carga burocrática. Muitas vezes tem que fechar o seu estabelecimento para poder ir numa repartição pública atender a burocracia. Agora, essa burocracia, ela, infelizmente, significa poder também, né? Para alguns órgãos, para prefeituras, para, enfim, corpo de bombeiros e todo mundo que tem de ir lá dar um carimbo, dar um laudo qualquer para o cara que quer abrir uma sapataria. Tem resistência nesse sentido? O senhor sente no Congresso Nacional? Porque, em tese, é algo que é um assunto com o qual todo mundo deveria concordar, né? E a resistência que eu consigo enxergar no primeiro momento, nesse ponto específico dos alvarás, pelo menos, é o poder, né? Assim, mas como é que eu vou deixar? Se eu perco o meu carimbo aqui, eu faço o quê, né? Exato. Existem algumas corporações que estão preocupadas em perder poder, em perder a discricionariedade que eles têm hoje, mas felizmente no Congresso a grande maioria dos parlamentares é favorável, inclusive o presidente Rodrigo Maia tem um compromisso histórico com essa agenda, com essa pauta. Os líderes, Arthur Maia, Baleia Rossi, Arthur Lira, Baleia Rossi, estão engajados com isso também. E o relator, o deputado Jerônimo Gergen, fez um trabalho brilhante. Ele conseguiu conversar com todos os parlamentares, ouvir as posições, construir um texto que no início até ficou bem amplo, agora ele está sendo trabalhado para ser reduzido, para justamente focar nos pontos principais e reduzir as resistências. Então a ideia é criar um consenso para que na próxima terça-feira, dia 3 de agosto, ela possa ser votada e aprovada em plenário. Por que Paulo muita Weber, gente você é chama... secretário especial de desburocratização, né? E não podemos nos esquecer de uma experiência que foi feita há uns 30 anos, com Hélio Beltrão. Sobrou alguma coisa daquele trabalho feito por esse especialista em desburocratização, mas teve muitos problemas pela frente? Sobrou alguma coisa daquela época? Sobrou. Muitos pontos que o Hélio Beltrão, pai, fez, ainda podem ser aplicados. Infelizmente a burocracia é como unha, você tem que cortar toda semana. O filho dele, que é brilhante, o Hélio Beltrão, tem feito um trabalho muito bom também, nos ajudou muito. Então são conceitos que deveriam ser praticados, mas que não foram, eles foram esquecidos. Então se você não tiver uma vigilância permanente, a burocracia volta. Porque sempre tem uma desculpa, um pretexto, uma razão para você criar mais um papel, mais um procedimento, mais uma licença. Então o nosso trabalho é um trabalho muito forte de transformação digital, você tirar o Estado da fase do papel, e também de tirar aquelas exigências que são desnecessárias, onde o Estado não precisa atuar, ele não vai atuar. Onde ele tem que atuar, ele tem que ter força total e tem que ter capacidade para fazer a diferença. A MP da Liberdade Econômica atinge as relações trabalhistas, secretário? Tem poucos pontos trabalhistas que foram incluídos, inclusive com o apoio da Secretaria de Previdência e Trabalho, do secretário Rogério Marinho. Uma questão foi de trabalho aos domingos. Nós entendemos que o trabalho é um direito natural, é um direito inalienável do cidadão. Então não cabe ao Estado, de forma arbitrária, discricionária, muitas vezes abusiva, ficar dizendo quem pode e quem não pode trabalhar. É uma decisão do empreendedor, do empresário e do trabalhador. Quem quiser trabalhar no domingo tem o direito de trabalhar no domingo. Eu já trabalhei no domingo, eu não posso impedir outras pessoas de trabalhar no domingo. Você vai continuar recebendo em dobro, você vai ter todas as garantias da legislação trabalhista e vai ter uma opção a mais de trabalho. Porque algumas categorias tinham vedação para o trabalho ao domingo, é isso? Exatamente. E agora a MP até libera. Até pouco tempo, não sei pouco tempo, mas acho que uns 10 anos talvez, concessionária funcionava todo domingo, né? Aí parou de funcionar, né? São poucas concessionárias que parece até um regime de plantão aos domingos. Exatamente. Né? Isso uma discussão trabalhista nesse Isso acaba dificultando a vida do cidadão. Muitas vezes o horário que você tem para ir comprar um veículo com a sua família é no domingo. E tem gente que prefere trabalhar no domingo, receber em dobro e folgar durante a semana e poder levar seu filho na escola, buscar, ir no médico. Então não cabe ao Estado ficar tutelando de forma excessiva e de tirar esse direito do cidadão de escolher quando ele vai trabalhar. Então o Estado brasileiro acabou se intrometendo demais na vida das pessoas, acabou interferindo nisso aí. E o resultado é que nós temos quase 13 milhões de desempregados, ou seja, pessoas que querem trabalhar, querem gerar renda para sua família e não conseguem porque o Estado proíbe trabalho aos domingos. A MP tem alguns itens também sobre o agronegócio, não tem? Sim. Tem alguns pontos sobre agronegócio, a questão de contratos agrários para dar maior autonomia. Isso aí, a ideia é que você possa reduzir o custo para as pessoas que trabalham no campo. Então são pontos que foram incluídos até pelo relator, Jerônimo Gergen, que é muito ligado ao agronegócio, justamente para poder facilitar a vida do agricultor.
Em relação ao sentimento que o senhor tem aí para aprovação, né? O Rodrigo Maia está falando em segurança jurídica. Ontem à noite, num evento aqui em São Paulo, colocou essa questão em xeque. Como é que o governo vai dialogar nessa reta final aí com o parlamento para tentar convencer os deputados de que a medida provisória tem de ser aprovada do jeito que está? Felizmente, o diálogo com o parlamento tem sido muito bom. O presidente Rodrigo Maia é muito hábil nisso aí, tem criado uma coalizão de forças, tem estimulado esse diálogo, e alguns pontos que haviam sido incluídos no relatório, que tinham alguma questão de constitucionalidade, que poderiam dar judicialização, foram tirados. O relator também é uma pessoa muito aberta, com amplo diálogo, tem ouvido muito as pessoas e os técnicos. Então o texto que está sendo construído é um texto mais consensual, mais enxuto. Saíram os pontos polêmicos, devem ficar realmente aquele que é o coração da medida, que são as medidas que vão facilitar a vida do cidadão, desburocratizar e tirar o Estado daquelas atividades onde ele não agrega valor. E as mudanças na Carteira Nacional de Habilitação, secretário especial de Desburocratização, Paulo Webel? Elas não foram objeto diretamente da MP 881, mas o presidente Bolsonaro havia se comprometido, né, em ampliar o prazo de validade dela para realmente fazer com que o cidadão não precise a cada 5 anos fazer as provas e os testes. Então é uma medida também que desburocratiza e simplifica a vida das pessoas. A carteira de trabalho está na MP? A carteira de trabalho digital está na MP, é uma inovação muito importante. Você vai continuar tendo a opção de ter a carteira física, se você quiser, mas se você não quiser, você vai ter tudo registrado de forma digital, dando mais segurança jurídica. O trabalhador vai ter o histórico dele, não corre o risco de perder a carteira, só com o CPF dele já vai poder fazer o registro de trabalho. Mas é possível recuperar o histórico? Vamos imaginar aqui um trabalhador que está no mercado há 20 anos. Ele consegue transportar o que está no papel para o digital? Ou isso já está no digital? Não, ainda não está no digital. O governo federal publicou um decreto obrigando todos os sistemas do governo federal a ter o campo do CPF para permitir que isso possa ser feito no futuro. Então nós temos um prazo de até 1 ano, que já está correndo, para fazer esses ajustes e atualizar essas bases, para que no futuro o cidadão, só com o CPF dele, possa ter acesso a todos os sistemas, todos os benefícios do governo federal. Quais são os próximos desafios depois da MP da Liberdade Econômica para desburocratizar as ações aí relacionadas ao governo, secretário? Um dos projetos que já foi falado aqui, mais emblemáticos, liderados pelo secretário Marcos Cintra, é a reforma tributária, que ela vai desburocratizar e simplificar a vida do cidadão. Tem a questão também do pacto federativo, que o ministro Paulo Guedes tem falado sempre, que é importante descentralizar recursos para que esses recursos fiquem mais perto da população. E são pautas que o presidente Bolsonaro, o ministro Onyx Lorenzoni, tem trabalhado ativamente, porque fazem parte de um compromisso de campanha. E esse foi o mandato popular outorgado nas urnas. E o mandato popular é o instrumento mais forte de uma democracia. Nós, servidores públicos, agentes públicos, temos que seguir e cumprir esse mandato popular. E o compromisso do presidente era justamente tirar o Estado do cangote do cidadão, do empreendedor, dos empresários. E é isso que nós vamos fazer. Agradecemos o Paulo Webel, que é o secretário especial de Desburocratização. Sucesso aí na sua empreitada, hein, Paulo Webel? Obrigado, Zé Paulo. Bom dia a todos.